Que toda empresa passa pelo processo de mudança, e isso é fato, isso é verdade, mas gestão de mudança talvez já não seja tão comum assim. Por isso nós vamos falar na aula de hoje sobre os 7 R's da gestão de mudança e você nunca mais vai esquecer isso e vai ver como é fácil implementar e necessário implementar. Então, vem com a gente para a aula de hoje, vamos entender esse processo de gestão de mudança. Oi gente, é uma alegria receber você aqui no nosso canal, na nossa sala virtual. Eu sou o Tom Trindade e quero trazer para você mais um conteúdo novinho aqui no nosso canal. Desta vez falando sobre gestão de mudança. O que nós vamos ver? Vamos ver sobre o que é a gestão de mudança, por que devemos fazer um controle da mudança, quais são os passos e o melhor, vamos fazer isso através dos 7 R's que nunca mais nós vamos esquecer de como controlar, como fazer, por que fazer e até onde deve chegar o nosso controle. Convido você que está chegando agora a se inscrever também no nosso canal e aí conhecer todo o conteúdo que está aqui disponível para você de gestão de qualidade, gestão industrial, gestão como um todo. Quando falamos de gestão de mudança, nós falamos dela como algo necessário a ser feito. Por quê? Porque toda mudança, toda gestão tem impactos, tem ali uma gama de coisas que acontecem que muitas vezes nós não controlamos e no meio da mudança nós vamos ver que aquilo impactou no meu processo, demorou mais, exigiu mais recursos do que necessário e impactou em muito mais áreas que eu nem imaginava que ia impactar. Então, os 7 R's da gestão de mudança faz com que a gente enxergue isso de uma forma muito clara, planeje de uma forma melhor e seja mais assertivo na mudança. Então nós vamos entender isso de passo a passo, como fazer, começando pelo R da requisição. Toda mudança, principalmente quando nós falamos de um processo de sistema de gestão, alguém quer controlar a gestão da qualidade, a gestão de processo, gestão da produção e ter as coisas de uma forma mais organizada dentro do processo, vai começar então pelo R de requisição. O que é isso? Alguém precisa requisitar, fazer uma requisição. Alguém precisa monitorar ou entregar um pedido para que a mudança aconteça. Da onde vai vir? Pode vir de diversas áreas, diversos setores, mas alguém de algum lugar tem que vir então a requisição. A requisição nada mais é do que o que fazer, né? Ou seja, o que eu quero mudar? Qual é a sugestão de mudança? De que forma eu quero que a mudança aconteça, né? Então, dentro de tudo isso, o primeiro passo é o que fazer, a requisição, o que eu quero que mude. E aí, depois disso, nós vamos para o segundo R, né? Então, após fazer a requisição, o segundo R é a razão, ou seja, por que eu quero mudar? Qual é o motivo da minha mudança? Qual é a solução que eu estou buscando, o ganho que eu estou buscando, que está embutido nesta mudança? Então, quando eu falo da razão, é o porquê. Por que eu quero mudar? Por que essa mudança está acontecendo? E veja que isso que eu estou falando, é importante que ele esteja de uma certa forma documentado. Pode estar no formulário, pode estar numa planilha, pode estar no mural, pode estar em post-it, checklist, flipchart, enfim, diversas formas temos de controlar e você vai encontrar a melhor forma de registrar isso. Mas o importante é, principalmente dentro de um sistema de gestão da qualidade, que tenha um procedimento, que tenha um formulário de requisição, alguém que aprove, e nós vamos ver então esses passos que são necessários para o processo. Então, quando falamos de razão, estamos falando do porquê. Agora, para o outro R, estamos falando do retorno. O retorno é qual é o ganho que eu vou ter com essa mudança. Ou seja, quando eu pergunto por que eu estou mudando, dentro disso tem que ficar muito claro qual é o meu ganho, qual é a facilidade que eu vou encontrar com a mudança, qual é a simplificação que eu vou ter no meu processo de repente, ou seja, qual é o retorno, né? Financeiro, de horas, de ganho de tempo, de aplicação de recurso, enfim, diversas situações talvez que você pensou, que talvez aqui fique claro e que é necessário ficar aqui bem explícito, bem esclarecido qual é o ganho que eu quero ter com aquela mudança. Então, por exemplo, lá na requisição, o que fazer,
dentro da mudança, às vezes para eu ter essa liberação na mudança, para eu ter a aprovação na mudança, talvez o mais importante está aqui no 3, que é o ganho ou retorno que eu vou ter, ou seja, aquilo que pauta a mudança que eu quero implementar ou que eu quero que seja implementada no meu processo. Então, o retorno está muito ligado aos ganhos. Aos ganhos com aquela mudança. Junto disso, nós vamos então para o quarto R, que está falando então de riscos. E aqui está talvez aonde a porca torce o rabo, aonde poucas pessoas pensam e aonde tem o maior impacto dentro de qualquer processo de mudança. Quando eu falo de riscos, o que impacta essa mudança, em quais áreas impacta essa mudança, qual o risco financeiro, qual o risco para o negócio, quais são os riscos de repente, dependendo da mudança, fora até mesmo do meu negócio. Às vezes é uma mudança que impacte num processo que precisa de uma liberação externa, que tem algum impacto ambiental, que tem impacto financeiro, que precisa de uma aprovação de algum órgão sanitário, enfim. Dentro do meu risco, daquilo que eu estou avaliando, quais são todos os impactos possíveis e que devem ser previstos antes de eu começar a mudança. Então, talvez aqui está o ponto onde eu preciso pensar, preciso refletir e até mesmo entender se é viável a mudança que eu estou solicitando, que eu estou desejando, a melhoria que eu quero. Então, às vezes, nós vamos muito rápido, é preciso mudar aqui, é preciso mudar ali, sem entender os impactos que geram esta mudança ou até mesmo que são necessários para fazer a mudança. Então é um passo muito importante, muito crítico e que ajuda a errar menos, ou seja, ajuda a ser mais assertivo até mesmo durante o processo de mudança. Então, quando falamos dos riscos, nós estamos falando dos impactos, que tem a mudança tanto no meu processo como fora do meu processo, ou seja, tanto internamente como de repente fora da minha empresa, que é preciso pensar com calma, dentro dos processos, olhar, colocar uma listagem dos possíveis impactos, das possíveis perdas, dos ganhos, do tempo necessário para aplicar, da matéria-prima que eu vou precisar, do material que é necessário implementar, aonde eu vou buscar os recursos, o recurso é suficiente, qual é o valor que estão esses recursos. Então olha aqui, nesse curtinho espaço, quanta coisa já pensamos, quantas coisas nós já entendemos que é necessário monitorar, que é necessário mensurar para ter sucesso na minha mudança, no impacto, no controle, em tudo aquilo que é desejável eu entender e monitorar para que eu tenha então um ganho adequado com a mudança. Se eu não vejo os riscos, talvez aquela mudança que eu estou requisitando, que eu estou solicitando, não traga de fato o ganho que eu imaginei que ia trazer, porque tem muito mais impacto do que eu imaginei inicialmente. Tá entendendo o que eu estou dizendo aqui? Até o passo 4 tá ok? Então se tá ok, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like, para que a gente possa então seguir aqui com o conteúdo, ok? Deu ok? Então beleza, vamos seguir aqui. No quinto R, nós falamos então de recursos. Veja que eu falei um pouquinho de recurso aqui em riscos. Se eu faço uma gestão de risco bem feita, vai ficar muito claro quais são os recursos que eu vou precisar. Recurso pode ser mão de obra, uma empresa terceirizada para fazer alguma instalação, pode ser a questão do próprio recurso material, recurso financeiro, recursos, enfim, de tecnologia, ou seja, o que eu vou precisar para de fato poder concluir, ou seja, poder começar e terminar a minha mudança sem que ela pare no meu caminho por algo que eu não planejei, por algum tipo de recurso que de repente eu não pensei que era necessário, mas que apareceu uma necessidade. Por isso é muito bom, dentro do risco, avaliar já os recursos como mão de obra, material, matéria-prima. Lembra quando nós falamos lá dos 6 M's, Então, que eu estou falando aqui, mão de obra, matéria-prima, medição, enfim, tudo aquilo que nós encontramos lá na espinha de peixe também gera um impacto aqui, então é importante entender aqui o que nós vamos precisar de recursos, e quando falamos de recursos, e aí temos diversas situações, mas é o que precisaremos. O que precisa para realizar a mudança. E aí nós vamos então para o sexto R, que é o R de responsáveis.
É muito importante que para dirigir, para que aquela mudança ela de fato ande no meu processo, que eu tenha um responsável ou uma área responsável, mas principalmente um nome, né? Aquilo que tem nome, de fato é mais fácil de eu cobrar, de eu monitorar, de eu direcionar as ações, de eu, de repente, pedir e controlar aquela ação através daquela pessoa. Então, se eu quero saber o status, se eu quero saber como está andando aquela mudança, eu vou direto perguntar para o responsável. Então, se eu tenho um nome, fica muito mais fácil de entender. Então, aqui, principalmente, um nome de alguém ou, de repente, né, é menos indicado de uma área, mas é mais importante que eu tenha aqui o nome de alguém. Se eu vou denominar uma área, aquela área tem alguém responsável. Então coloca o nome do responsável pela área, do gestor da área, do gestor da manutenção, do gestor, enfim, que responsável que responderá pelo resultado daquela mudança. Então isso é muito importante. Muitas vezes o responsável vai estar dentro daquela área que fez a própria requisição do setor. Muitas vezes não é uma regra, mas cabe aí para nossa reflexão. E o último R da gestão de mudanças é a questão do relacionamento, ou seja, essa mudança vai ter impacto em quais áreas tanto, né? Vai ter impacto em quais setores, vai ter impacto em quais departamentos da minha empresa. Então veja que mais uma vez a gente volta lá na reflexão dos riscos. Veja como a questão do risco é importante no processo, porque ele praticamente já me dá base para todos os outros R's que eu estou implementando na minha gestão de mudança. E quando falo de relacionamento, então essa mudança está relacionada com quais áreas tanto. Então, às vezes eu estou fazendo uma mudança na produção, mas que impacta em projeto, que impacta na qualidade, que impacta em manutenção, que impacta em RH. Então, é muito importante ter muito claro dentro da minha gestão de mudança essa questão do relacionamento, que é a inter-relação com os processos, com as áreas, com o departamento. Então veja que é possível você pegar todos esses R's e estruturá-lo praticamente nesta sequência dentro de um documento. Então, se você está precisando, por exemplo, criar um procedimento, uma instrução de trabalho, de como fazer uma gestão de mudança, de como implementar mudança, e aí mais uma vez eu falo, se você é uma empresa que está procurando ou já tem uma ISO 9001, uma ISO 13485, tem aí uma ISO 14001, enfim, qualquer norma, um BPF da Anvisa, que fale que tem que controlar gestão de mudança, essa estrutura com certeza já atende essa necessidade. Os 7 R's da gestão de mudança. Quais são mesmo? Requisição, a razão, o retorno, os riscos, os recursos, os responsáveis e o relacionamento. Se você pautar tudo isso dentro de uma planilha, dentro de um Word, dentro de uma razão lógica, enfim, dentro de alguma forma onde você coloque isso de forma sequencial, você vai estar atendendo a todos os requisitos necessários a serem pensados dentro de uma gestão de mudança. Viu como não é difícil? Aqui está uma sequência lógica, uma sequência fácil, os 7 R's da gestão de mudança e que com certeza vai te ajudar muito na evolução, na implementação desse processo dentro da sua empresa. Faça isso e com certeza você vai ter um resultado muito grande, muito mais assertivo, principalmente por pautar isso nos riscos que toda mudança traz. Não existe mudança sem riscos, não existe mudança isenta de impacto. Por isso, comece fazendo da forma correta para ter esses ganhos. Ficou claro para você? E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, mais uma vez, convido você a deixar seu like. Também deixa aqui o seu comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum acréscimo para a informação que trazemos aqui. E também, se isso te ajudou, pode deixar aí também um valeu demais para colaborar aqui com o canal, deixando aí uma contribuição que você ache adequada. Mais uma vez, agradecemos por você estar aqui com a gente. Se está chegando agora, é a primeira aula que você assiste aqui, se inscreva no canal e veja aí todos os outros conteúdos que estão aqui disponíveis. Então, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.